sem perder o fio da meada estratégica, né? Então, ontem eu mostrei para você como utilizo, né, o Trello rapidamente, porque eu falei mais do Bibliocalendar. O Bibliocalendar é aquele seu amigo de todas as horas, tipo, caraca, não sei o que postar hoje, quais são os feriados, quais são as datas comemorativas, como é que eu faço meu storytelling, porque senão você só fica mostrando bastidores, né? Coisas que você está em evento, cafés, e você não é uma pessoa, assim, influenciadora, super famosa, que as pessoas querem saber, assim, sobre o seu estilo de vida, né? Então, as pessoas querem aprender, mas você também não deve criar o seu conteúdo, tipo Wikipedia, porque o Wikipedia todo mundo vai lá, usa, nem lembra que usou, nem cita normalmente e nem paga para usar. Então, a gente tem que ser esperto para criar um tipo de conteúdo que vá trabalhar o nosso posicionamento, né, a nossa identidade, nossa autoridade e que gere conversa e aproxime as pessoas. Lembra quem já foi cliente, quem está te namorando ali, e muitas vezes quem é seu seguidor e responde as caixinhas de pergunta, mensagens, tudo, nem sempre é quem vai comprar de você, mas pode ser alguém que te indique para que alguém possa comprar. Então, isso é muito, muito interessante, tá? Então, eu sou Marcele Rebelo, criadora e criativa. Esse é o dia 6 do desafio de final de ano, organizando vida e trabalho com Biblioideias Hub e Grimório, tá? Então, quem tem quem está na Academia Eureka, quem é Eureker, tem direito ao Biblioideias Hub e ao Grimório de vida pessoal, Vozes da Vida. Quem é cliente de marketing e quem é também meu parceiro, minha parceira, tá? E quem não quer nada disso pode comprar o Biblioideias Hub e pode comprar ele com os tutoriais mais sequinhos, pode comprar ele com uma consultoria comigo, pode comprar ele com uma consultoria comigo e completamente customizável para sua realidade, tá? Então, ele vai de 97 euros a 497 euros. E tem CRM, tem gestão de comunidade, tem banco de ideias, tem um monte de coisas para você colocar. Então, eu trabalhava antes com o Trello, com aquelas ferramentas, aquelas plataformas que eu mostrei aqui a partir do dia 1. E o que acontece é que agora fica tudo num lugar só. Eu ainda vou poder automatizar também algumas coisas, né? Então, ele é muito, muito mais inteligente, tá? Então, o Trello, gente, ele fica dentro aqui. O onboarding, praticamente, você não vai mexer. É quando você chegar, né? Você aterrissar, colocar suas informações, que foi o quadro 1 do 10 Hub. A gente ainda está no quadro 2, né? Que é o Voz que Vende. Então, aqui ainda tem o Trello, ainda tem também os robôs. Cada cliente meu, ele tem um assistente virtual. Então, a Camila tem a Soma, a terapeuta Maria de Luz tem a Luz, né? Eu fiz a Clara para Timal e assim vai. Então, vai entrar aqui um quadro de automação, né? De inteligência artificial, tá bom? E todos os scripts, prompts e tudo mais. Então, eu vou mostrar para você o Trello, né? E aqui ele vai no quadro um link do seu Trello. Nesse caso aqui, está o link do meu Trello. Para cada cliente, eu vou personalizar o Trello para o cliente. Quem não quiser usar o Trello, quer usar um Excel, ou quer usar o próprio Notion, quer usar o ClickUp, não tem problema. O importante é você ter um lugar onde você organize, sabe? Bloco de notas, o Word, o que você quiser. Mas é importante você ter esse lugar. Como que eu utilizo, né, o Trello para os meus clientes? Eu dei uma amostrinha ontem, então eu tenho ali banco de ideias, eu tenho de segunda, aí dependendo do pacote, né, a domingo, o que é para publicar naquele dia. Em geral, meu pacote mínimo é 3 dias na semana, 3 stories. Então, 3 feeds, 3 stories, né? São 6 posts por semana. Claro que às vezes um carrossel tem 10, 20 imagens, né? Então, é bastante coisa ali. Às vezes eu edito um vídeo reel que leva muito
tempo, ou faço uma live, ou faço uma conexão daquele cliente com outro cliente, eu levo ele para um projeto comigo, e às vezes tem ações de marketing que vão sendo feitas, né? Que na verdade não é aquele tradicionalzão, mas que vai surtir bastante efeito para aquele cliente. Às vezes você está meio offline porque a gente está reestruturando o seu branding, né? E por aí vai, tá bom? Então eu trabalho com organização da sua estratégia, eu faço mentoria, consultoria e faço também gestão de redes sociais, né? Além dos eventos, e mobilizo o coletivo Juntos Vamos Mais Longe. E quem é cliente entra nessa minha comunidade. E a gente faz desafios, encontros, né, para cooperação, colaboração. E está sendo incrível agora trazer os Juntos para dentro da comunidade Maus do Norte, porque muitas das minhas clientes e parceiras são das Mulheres à Obra. Então, a gente vai tendo, né? É como se fosse um rio desembocando no mar, como diz a querida Natasha. Então, deixa eu colocar aqui o da Penha, né, para vocês terem uma ideia. É muito fácil usar o Trello. Imagina ele, assim, um grande mural de cortiça. Tanto que, no fundo, é um mural de cortiça. E aí você tem a lista, né? Na verdade, que você pode arquivar, você pode criar coisas, né? Então, se eu estou pesquisando uma coisa para ela, eu coloco tudo aqui. Se eu estou escrevendo coisas, mas estou a meio do caminho, fica aqui também. Aqui, Reels e vídeos que eu quero que ela grave, o que eu estou editando, né? E segunda, eu já deixo aqui, ó, feed bíblio. E tem cliente que eu já coloco assim, tipo aquelas dicas que tem aqui, ó, story com dica, ideia ou uma frase, caixinha de pergunta para eu revisar na outra semana, né? E eu marco para ela aprovar o que está publicado, o que está agendado, né? Post bônus, é bem interessante. Terça-feira é dia de story, mas eu tenho trabalhado muito no feed dela e jogado para os stories também. Mas você pode ter uns stories estratégicos, tá? Então, cada dia vai ter ali coisas para aprovar. Você pode trazer aquelas coisas fixas que tem no Bibliocalendar e separar as datas para você ver de uma outra maneira. Em geral, hoje, para fazer a publicação, eu estou olhando assim. Então, por exemplo, acho que terça-feira era o dia de falar de depoimento ou inspirando sonhos, um dos dois. Então, o próprio depoimento dela, o próprio testemunho de vida dela, depois que ela experimentou a Auramaster, ela começou a viver de uma maneira completamente plena, ganhando liberdade geográfica, vivenciando coisas incríveis, maravilhosas. Então, ela é um testemunho vivo, né? Então, isso é muito legal. E eu estou com os vídeos, testemunhos para editar também. Né? Então, eu coloco aqui. Num quadrinho desse, é muito legal, porque a gente tem, assim, por exemplo, a agenda virtual dela, né? O Vira e Mexe tem que falar sobre isso, que agora as pessoas clicam na bio e já podem marcar com ela, tá? Uma das coisas legais do quadro é que você pode adicionar anexo, você pode adicionar etiqueta, né? Que aí vai por cor, para você se organizar sozinha ou com sua equipe, tipo, revisar e tal, datas de início, de entrega, tem gente que usa ele com modelo sprint. Eu gosto disso aqui, checklist, para eu não me perder quando eu tenho que acompanhar algo que requer mais passos, tipo gravar, editar, agendar ou falar com tal pessoa, pegar foto, enfim. Então, isso é muito legal e vocês podem ir se falando aqui nos comentários e o Trello manda por e-mail. E você consegue abrir do celular, né, do smartphone, do tablet, do computador. Isso é muito legal. Os combinados, que é como se fosse contratual, eu ponho aqui. Os logins todos da pessoa, paleta de cores, posicionamento, né? Quando a pessoa tem muito estruturado, aqui é uma referência, a fonte que está usando, a live do StreamYard dela, o Gmail, Linktree, fica tudo num lugar só, todos os logins. Então, é muito prático, né? Ainda mais eu que tive que mudar de telefone 3 vezes, ajuda. Links de referências, né? Então, eu já tenho o modelinho dela, que é o template, aqui no próprio Trello. Então, eu não preciso ficar procurando
no Canva, onde é que tá, aquilo já abre o template, é muito bom, né? E, inclusive, eu tô numa dúvida, me responde aí o que você acha. Tudo bem que eu já vou gravar, não agora na sequência, mas com certeza vai ser antes, né, disso aqui. Mas comenta o que você acha melhor. Colocar as assistentes virtuais, os chat GPTs e os prompts e os scripts dentro do Trello ou no Notion, né? Estou super na dúvida, porque o Trello, para mim, é vida, sabe? Então, já está aqui, né, mais ou menos, para vocês verem um templatezinho. E o que mais que tem de interessante, importante no Trello que eu coloco? E que aí é bom, porque ninguém fica... eu vou mostrar uma coisa muito legal para vocês, né? Que tem a ver com o título dessa live, né? Então, fotos. Eu gosto de ter um link do Google Fotos da pessoa ali. Os temas, né? Saúde, bem-estar, prosperidade. Você pode colocar hashtags. Logo, cores, tipo de fonte, tudo isso, que é o posicionamento. Pode colocar aqui. Eu gosto que fique aqui, porque eu já estou no Trello, já pego. Ou pode ficar lá no Notion, no Trilhas da marca, né? Eu acompanho também as métricas mês a mês, eu dou print, né? Então, agora a gente está mirando chegar a 1.000 seguidores, os testemunhos, né? Porque você pode reciclar esse conteúdo. O to-do, eu botei o que eu tenho que fazer. E aí, assim, ó, editar vídeos, testemunhos da apresentação de negócios da Timal, publicar slides nos stories, segunda, publicar carrossel com os slides na quarta, editar vídeo do vinho, editar. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, né? E eu coloco aqui para ela também. Porque o conteúdo tem aquele que você está planejando, aquele que você está criando, aquele que você está editando, aquele que você está agendando, aquele que você está distribuindo e aquele que você está analisando, tá? Então, o conteúdo, ele tem um ciclo, né? Cada coisinha dessa. Então, ela tem que publicar nos grupos, o vídeo workbook, ela fez. Distribuir para o cliente pronto no individual, não sei se ela fez. Gravar vídeo usando o Planner e convidar as pessoas para usar, ela não fez, eu fiz. Então, são coisinhas que quando ela sair de férias, voltar, ela já pode pegar e fazer, porque isso não são coisas que eu falo na reunião com ela, né? E depois a gente esquece, porque ela não para, ela dá palestra, ela faz curso, ela viaja, ela atende, ela me manda um monte de foto. Então, eu tava me perdendo e isso tava, tipo, me travando, entendeu? Porque eu tava com muita coisa. Isso não é só dela, é dos trabalhos que eu faço voluntariados, é dos meus projetos, é de outros clientes. Isso começou a me dar uma sobrecarga mental, né? Então, o Biblideias Hub, que agora leva o meu Trello lá dentro, faz com que eu não me perca. O Notion tem isso também, de você fazer checklist. E a gente vai ver isso na parte de agenda também. E você fica à vontade, tipo, cara, não quero usar Trello, quero tudo no Notion. Ou, sei lá, quero usar outra coisa que eu vou incorporar aqui. Ou, adorei esse negócio do checklist de ter tudo num lugar só. Ou então, vou entrar nesse Trello e aí não vou nunca mais voltar no Notion. Não, não é assim, porque você vai ter um sisteminha. A ideia é você entrar nas metas da semana, a meta do dia, na sua agenda, e aí você vai clicando nos lugares certos. Então, é para você não perder, tá bom? E lembrando que o Trello está dentro de um monte de coisa de estratégia que você pode consultar. E o pulo do gato é pegar o Canvas, pegar o SWOT, pegar o mapa da empatia, que está feito, e levar informações para dentro da sua estratégia de conteúdo, né? Então, o que a gente tem que fazer com esse levantamento que foi feito? A gente precisa criar uma estratégia de verdade com isso. Então, assim, o que eu tenho de ameaça, o que eu tenho de oportunidade? Juntar isso tudo, que é o que eu faço para quem é meu cliente, né? Eu olho para todo esse material e eu faço uma estratégia para um mês, para um trimestre, para o ano, qual vai ser a grande meta do ano. Então, esse é o momento de você
também pegar ali o Notion e escrever tudo isso. Qual vai ser o forte do meu conteúdo? Eu quero que as pessoas me vejam e percebam qual nuance do meu trabalho. O que é que eu faço? Então, por exemplo, eu publicava muitas coisas para falar com infoprodutor, para falar com possíveis social medias, né? E eu vejo que o meu cliente é muito mais o perfil da Maria Raio de Luz. Ela é a minha persona ideal, né? Então, chegando outras parecidas com ela. São pessoas que não querem ficar presas nas redes sociais, mas querem ter uma presença humanizada, querem vender sem se vender, querem se relacionar, querem congregar comunidade, né? Então, ela tem a comunidade Seja Luz. E para mim é uma maravilha, porque é um trabalho que me dá muito prazer, que eu aprendo com ela, eu faço também a terapia com ela. E aí, assim, é muito interessante a nossa troca, né? A gente tem que ter uma afinidade, tem que ser almas afins. Então, o meu conteúdo precisa comunicar com ela. Se eu ficar falando grego, ou se eu ficar falando tecniquez, se eu ficar escrevendo coisas, né? Meio que, sei lá, para o meu concorrente de social media, eu vou afastar clientes como a Penha. Então, eu tenho que pensar, Maria Raio de Luz, que tipo de conteúdo ela ia gostar de ver? E ela super comenta nas minhas coisas, né? É super entusiasta. Então, eu preciso pensar em vídeos, em eventos, em imagens, em coisas que engajem e que pessoas como ela e outras, né? Ela e pessoas como ela venham, né? Então, por causa disso, por ela ser terapeuta, hoje o meu perfil ele tá falando mais essa linguagem também, mostrando que eu também tenho afinidade com essas coisas, né? Então, tipo, peraí. Coisas da minha rotina, né? Então, aqui falando, o Bibliáudio tá no ar, para quem, né, quiser ouvir, aí tem um browzinho, elas sabem que eu tenho um caramelo. Aqui, quando eu trabalhava lá embaixo, ainda não tinha essa escada, né? Eu já dizia sim para o universo, eu quero luzinhas como essa, eu fiz uma macramê. Aqui eu coloquei quando chegou o Moldar Conexões, né? Que é esse símbolo da nossa Mastermind, que vai ser o ateliê da querida Armanda, né? O Ceramic Crafts. E tá aqui, olha, para ancorar o Moldar Conexões. Se você quiser saber mais, entra na minha bio, ou então já se inscreve aqui. A gente tem vagas, vão ser 10 mulheres que vão seguir juntas, né, pelas estações. Então, eu estou fazendo mais eventos de networking. Eu fui nesse evento aqui, teve esse mantra, né, eu posso brilhar, e foi uma amigona que me deu de presente essa imersão. E ela é cliente da terapeuta Maria Raio de Luz. E a gente foi falando nela, pensando nela. E era um evento que tinha esse nome, né? Cantinho da Luz, alguma coisa assim. Então, eu falo de criatividade, ócio, descanso. Então, eu coloquei o tricô. Então, não é um perfil que, tipo assim, vai ter dicas, tendências de coisas de marketing. Por quê? A cliente que quer que eu faça para ela quer se relacionar comigo de outra forma dentro da minha rede social, tá? Ela não quer ficar vendo coisas que ela não vai fazer, porque ela quer me pagar para eu fazer, né? Já o Eureka, o que ele quer ver? Ele quer ver que saiu alguma coisa na aula, que vai ter o encontro, né, do aulão, que eu vou aplicar uma técnica de posicionamento. Eu posso mesclar com pequenas dicas, né? Então, eu estou fazendo também o reposicionamento do meu conteúdo para atrair mais pessoas como a terapeuta Maria Raio de Luz. E está dando super certo, porque é o tipo de linguagem que eu já comecei a receber mensagens, já comecei a receber propostas, já comecei a receber convites. Então, é assim que eu meço se o meu conteúdo está me dando o resultado que eu preciso. Então, não é um guru, não é um hack, não é uma tendência, não é nada disso que vai fazer com que eu venda. O que vai fazer com que eu venda é eu estar alinhada com a minha proposta, do meu jeito de entregar, os meus pontos fortes, controlando as minhas fraquezas para que elas não virem ameaças, transformando
meu ponto forte em oportunidade, né? Então, estou trabalhando muito comunidade, que sempre foi o forte da Bíblia Ideias, né? O Juntos Somos Mais Longe. Eu quero essa conexão Brasil-Portugal, e agora tem gente da França e gente do mundo todo. Então, sempre trabalhei em comunidade, partilha de saberes, né? Eu tenho o podcast, eu entrevisto pessoas da comunidade. Então, eu gosto de juntar as pessoas, fala com fulano, marca com ciclano. Então, eu estou trazendo essa Bíblia Ideias, porque se eu ficar falando 5 hacks para não sei o quê, inteligência artificial para você testar, eu estou dando conteúdo, de repente, para pessoas que já estão num nível acima do que eu ofereço, vão só acatar aquele conteúdo ali, ou estão muito no início, mas, né, enfim, eu tenho que tomar uma decisão sempre no meu conteúdo, e você também. Quem é que você está atraindo? Então, ao invés de eu estar preocupada com tá tudo certinho, tudo harmônico, eu estou preocupada com o movimento que eu estou gerando. E essas vendas, elas surgem também quando a gente trabalha conexões, trabalha comunidade, trabalha encontros. Então, isso é muito, muito importante, né? Você não ficar só dependendo do seu conteúdo, mas usar o seu conteúdo para apoiar aquilo que você diz, aquilo que você faz, mostrar quem anda com você, né? E, lógico, trazer também dicas. Eu costumo colocar quarta-feira sempre dicas, né? Então, por exemplo, semana passada eu coloquei um carrossel, quarta-feira, pelo Bibliocalendar, quem viu ontem, né? É dia de carrossel. Então, eu faço um conteúdo mais técnico, né? Então, por exemplo, assim, 5 motivos para conversar com empreendedores de outras áreas, né? Mas eu criei esse conteúdo para falar que eu criei o coworking virtual, né? Então, para dizer que quem é meu cliente, quem é meu parceiro que está dentro do Juntos Mais Longe, agora vai ter acesso ao coworking virtual para acessar a hora que quiser, 24 horas. E aqui tem fotos do meu coworking, do último meetup que eu fiz no Garden Café, o chá das 11 que eu fui com a Armanda, né, Judite e tal. Aqui foi lindo, dia sendo Mai, né? Então, eu coloquei as dicas com fotos reais, e aí eu posso marcar essas pessoas, né, para que elas vejam ali. Eu estou trazendo essa memória, trazendo essa energia, né? E aqui eu fiz, quer viver essa experiência e sair da caixa com boas conexões? Leia a legenda. Aí quando a pessoa vem, eu falo, quer fazer parte da melhor comunidade de empreendedores Brasil e Portugal? Vamos conversar. E se você é um together, está lá, faça a sua estratégia e aproveite. Várias cabeças criativas pensam melhor que uma, né? Então eu conto que eu criei o Bíblia Ideias Coworking, né? Um coworking virtual, né? Então, em geral, quando você vai falar do seu produto, falar do seu serviço, ou do produto do seu cliente, do serviço do seu cliente, é importante você pensar com a cabeça de quem vai procurar aquilo. Tipo, cara, como que essa pessoa procuraria isso, hein? O que isso aqui resolve na vida dela? Eu tô falando de um sonho? Eu tô falando de uma dor? O que eu estou falando? Qual a solução que eu estou trazendo? Eu poderia botar um flyer, ainda tenho que fazer isso. Tipo, coworking virtual 24 horas para quem está na comunidade do WhatsApp. Uma coisa, né? Mas ali, quando eu faço esse carrossel e ponho uma música, eu estou tendo a chance de que o algoritmo do Instagram me mostre na lupa a explorar, que a pessoa se interesse por aquilo ali, né? Porque ela reflita, será que eu estou conversando com pessoas de outras áreas, ou eu só ando, sei lá, com médico, com dentista, com nutricionista? Então, é interessante você ir trazendo crenças, valores, objeções, conexão e, lógico, técnicas, porque é a técnica que vai te dar autoridade. E eu estou trabalhando mais esse conteúdo da técnica no biblioáudio, que vai direto para o WhatsApp das pessoas, no canal do YouTube, que eu estou fazendo aqui, desafios, Bibliocast, né? Então, eu estou apoiando mais, apostando mais nessas outras redes, encontros presenciais, encontros de network. Faz sentido para você? E se você quiser uma consultoria estratégica
ideias fora da caixa para você aumentar suas vendas, você pode entrar em contato comigo, que eu te ajudo com o maior prazer, tá? E hoje você pode seguir aqui o desafio até os 31 dias, segue o canal, chama os amigos, bota aí nos grupos, né, importantes para você. E quem está na Academia Eureka é pegar já o seu Trello, me mandar mensagem e começar a colocar suas coisas no Trello. Me diz, né, se vai querer o Trello ou não, porque é ali que você não perde o fio da meada. Tudo que você está fazendo, tudo login, vocês viram? Checklist do que tem que fazer, referências, o que já foi publicado, o que está para ser aprovado, gente. Ali é meu GPS, tá bom? E o Bibliocalendar te ajudando para você colocar, eu tenho que fazer esse post aqui, segunda é dia de falar isso, terça é dia de falar aquilo, tá bom? É isso, boa organização. Eu estou muito feliz que eu estou com essas ferramentas para organizar meu conteúdo, o conteúdo dos meus clientes, e estou também te ajudando a ser mais organizado, fluir com a vida, não ter que ficar ansioso, ansiosa porque não gerou conteúdo, não teve resultado. E lembrando que às vezes o conteúdo que vende não é aquela publicação, ela vai te apoiar, vai lembrar, né, as pessoas. Mas é esse movimento que você faz por trás e é apostar nas redes certas, onde as pessoas estudam, onde elas ficam mais tempo, é no YouTube, é ouvindo podcast. Então, pensa nisso, tá bom? Não fica queimando cartucho à toa, fazendo um monte de carrossel, um monte de reels, um monte de coisa que não vai trabalhar por você por mais tempo. Isso é ser inteligente, né? Smart marketing. E isso é slow marketing. Você parar de correr contra o tempo para fazer ações que vão trabalhar e trazer resultado. Tá? Boas conexões.